uma mãe foi impedida de entrar com o filho em um bar do centro de São Paulo. A justificativa dada pelos funcionários do bar é de que eles não aceitavam a entrada de crianças. Esse caso apareceu primeiro numa reportagem do UOL, assinada pela jornalista Júlia Flores. A mãe dá ali detalhes dessa situação. Ela estava indo para uma festa de aniversário, uma amiga estava fazendo a festa nesse bar, no Miúda Bar, que fica no centro de São Paulo. E ela não pôde sequer entrar para cumprimentar a amiga teve que sair, a mãe ficou com a criança sentada ali as duas na calçada, para a amiga conversar com ela. O bar se posicionou, disse que depois de ser assessorado por um corpo jurídico, decidiu proibir a entrada de crianças, diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente joga aí para os estabelecimentos um pouco dessa responsabilidade de preservar as crianças, diz que não tem estrutura, comida para as crianças, que aquele não é um ambiente para as crianças. E aí a gente ficou se perguntando, né? Os estabelecimentos podem fazer isso? Para saber essas informações, vamos ouvir Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, que conversa aqui com a Band News FM. Muito boa tarde, obrigado por nos atender. A pergunta principal é: os estabelecimentos podem impedir que pais, mães, tios, avós entrem com crianças em determinados restaurantes e bares? Boa tarde, um prazer falar com vocês da Band News e com a audiência. Faltou bom senso nesse caso. Antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer que faltou bom senso. Não deixar entrar, foi no período da tarde, eu até concordo que o período noturno para bar seria um ambiente muitas vezes inadequado para crianças. Nesse caso específico, faltou bom senso, era um aniversário no período da tarde, a mãe não tinha com quem deixar a criança, não deixaram ela sequer entrar no estabelecimento com a criança para cumprimentar a amiga, faltou bom senso. A legislação, a única coisa que a gente tem para interpretar, não é nada pronto, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá uma discricionariedade muito grande para os pais. Hoje em dia está virando moda não permitir criança em hotel, não permitir criança em restaurante, e aí até um contraponto que a própria jornalista aí que foi vítima pondera, que hoje se fala em inclusão, e inclusive inclusão de pets, etc. Agora estão incluindo pets, parece que esse próprio estabelecimento deixava pet e não deixava criança. Me parece algo desarrazoado, mas a legislação, ela não proíbe e nem permite. Agora, esse comportamento específico me parece abusivo diante das circunstâncias. Se fosse período noturno, após as 10 horas da noite, eu não diria isso, mas nas circunstâncias do caso foi abusivo o comportamento. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso, se há uma definição, uma determinação em lei, a gente está falando no caso de um bar, mas em relação a outros estabelecimentos, restaurantes, casa noturna, há uma definição nesse sentido, por exemplo, e aí eu vou falar não só sobre faixa etária, mas o proprietário de um estabelecimento, ele pode definir as regras que vierem à cabeça dele? É o meu estabelecimento, eu determino essa regra. Recentemente, várias vezes a gente traz no noticiário casos, por exemplo, de casa noturna que impede o frequentador de entrar com um determinado tipo de roupa, um código de vestimenta, bermuda, boné, regata, a roupa inadequada, que acaba gerando, enfim, uma série de polêmicas também, né? Da pessoa que é proibida de entrar naquele espaço. Então, a lei não diz nada especificamente. O senhor citou a questão dos hotéis, né? Tem vários hotéis que proíbem, são hotéis só para adultos, proíbem a estadia de criança. Como é que funcionaria nesse sentido? É preciso deixar claro um comunicado antes, nas redes sociais, na porta do estabelecimento? Vale o bom senso? Como é que é feita essa comunicação? Então, na prática, não há nada definido em lei, é isso? Não está definido, Débora, não está definido em lei nenhum comportamento, pode ou não pode. Está definido em lei que o ambiente tem que ser adequado para a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala na proteção integral da criança. Então, uma balada, por exemplo, eu te afirmo categoricamente que criança não pode entrar porque a idade mínima é 18 anos. Mas está acompanhada pelos pais. É um ambiente insalubre e inadequado para a criança. Um bar, após as 10 horas da noite, pode ter esta conotação
Também. Agora, você perguntou, o critério é exclusivamente discricionário do estabelecimento? A resposta é não. Tem limites para discricionariedade. O limite para discricionariedade é que não haja preconceito, um preconceito que pode abranger a criança, pode abranger a roupa, pode abranger a aparência. Por exemplo, tem balada que fala que tem que ter um nome na lista e, na verdade, não é nome na lista nada. Eles decidem, de acordo com padrões de beleza, quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, todos os critérios definidos não podem surpreender os consumidores na entrada, como aconteceu nesse caso. Não pode entrar criança? Tem que, avisar todo mundo que vai fazer festa no local. 2, avisar ostensivamente todos os consumidores. O consumidor, quando entra na rede social do estabelecimento, normalmente se entra antes na rede social do estabelecimento, quando entra na internet, no site do estabelecimento, ele tem que ter esse tipo de informação para não ser constrangido, porque senão fica um constrangimento lá na porta. Pode entrar pet, não pode entrar criança? Essas regras têm uma certa discricionariedade, desde que valham para todo mundo. A regra tem que ser feita de forma abstrata, não pode ser direcionada para beneficiar esta ou aquela pessoa, mas tem que ser regras que têm que ser amplamente divulgadas para que ninguém passe por constrangimento. Eu até entendo, eu sou pai de criança também, eu até prefiro que seja avisado antes do que, por exemplo, se meu filho começar a chorar, que é uma coisa que eu não consigo controlar, eu ser constrangido dentro do estabelecimento, como já aconteceu comigo. Então eu prefiro até que seja avisado que eles preferem não ter criança naquele local, para eu poder ter a opção de não frequentar. E aí, quem define essas regras vai estar sujeito a perder cliente por conta disso, porque isso é uma mídia negativa, sem dúvida, que vai gerar consequência para o estabelecimento. O senhor fala aí de casos de preconceito, e mesmo em casos em que há já a previsão de punição em lei, né, casos como de racismo, de homotransfobia, é muito difícil as pessoas acreditarem nessas denúncias, né, de como a pessoa se sentiu constrangida, se sentiu humilhada. Imagine nessas situações em que não há exatamente a letra da lei ali pontuando isso. É importante colocar também aqui em questão, no posicionamento do Miúda Bar, que eles dizem que com uma certa periodicidade colocam nas redes sociais, no Instagram, que a entrada de menores de idade não é permitida. O Renan mencionou a questão de denunciar, né? E minha pergunta é justamente nesse sentido. Em que casos as pessoas estão respaldadas para fazerem uma denúncia? Primeiro, o Renan falou aí da questão da prova, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso que grava e que filma. Nesse caso específico, é caso de filmar e de gravar ali o contexto em que se deu a discriminação. E aí, diante desse contexto, a gente vai avaliar se é um caso de uma medida criminal, de uma ação judicial cível, de uma reclamação, por exemplo, no PROCON, enfim, a gente vai saber tirar as consequências. Mas o que a gente percebe, e outra, você, Débora, colocou aí que eles avisam de vez em quando nas redes sociais, ou frequentemente nas redes sociais, tem que estar lá, claro, tem que ter um aviso ostensivo, claro, para todo mundo saber. Agora, não é razoável, esses bares, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que os bares normalmente servem feijoada de final de semana. Eu canso de ir com os meus filhos comer uma feijoada em bar, tomar um caldinho de feijão em bar de sábado. E isso é normal, ninguém vai ficar agora, se tiver lá alguém bêbado e etc., aí obviamente que a criança não pode ser submetida a um... Se tiver, por exemplo, de repente um pagode que fique um ambiente mais adulto, vamos dizer assim, aí não é um ambiente adequado para a criança, mas não parece que era este caso específico, segundo as narrativas que eu ouvi. Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, falando com a gente aqui na Band News FM sobre essa questão de entrada de crianças em bares e restaurantes a partir dessa confusão que aconteceu nesse bar no centro da cidade. Muito obrigado por atender mais uma vez a Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço para todos e para os ouvintes.